Vocês tudo já estão sabendo, não tem como, né? Que vocês não estejam sabendo ainda. É certo que vocês estão sabendo, né? Bolsonaro preso amanhã. E aí, galera, o que vocês acham? Vão prender ou não vão prender o Bolsonaro? Será que vão prender? Não sei, hein? Eu tenho um palpite aqui, galera. Eu acho que vão prender. Sabe por que eu acho que vão prender? O Bolsonaro não é burguês. O Bolsonaro não é classe dominante. Entende? O Bolsonaro foi um instrumento ali para dar continuidade num processo que se iniciou ainda lá em 2015. A galera gosta muito de falar em golpe pra cá, golpe pra lá. Eu tenho uma teoria, tá, moçada? Que é o seguinte, o golpe foi dado em 2016. E se eu defendo a tese do golpe, eu tenho que entender que houve uma ruptura da regra constitucional liberal burguesa instalada no Brasil. E depois de uma ruptura, não se tem uma volta à normalidade sem que exista uma alteração na correlação de forças. Não me parece que isso aconteceu. A gente teve uma manobra jurídico-política para inventar uma situação que ensejasse a deposição da Dilma. Tivemos o governo tampão do Michel Temer, que pelo fato de não ter legitimidade, pelo fato de não representar sequer a democracia burguesa, teve espaço para aprovar uma série de medidas fundamentais para que aquilo que ensejou o golpe fosse atendido. Então, eu lancei um vídeo aqui na última semana com uma fala importante do professor Franklin Serrano, onde ele sustenta algo que eu venho sustentando aqui já há um bom tempo, que essa crise, na verdade, ela foi produzida. O Brasil vinha numa situação com alguma pressão inflacionária, gargalos estruturais atingidos, havia uma pressão de demanda, mas nada no sentido de, primeiro, produzir um derretimento da nossa moeda. A gente tinha bala na agulha, né? Bom número de reservas, títulos precificados em moeda local, sistema bancário seguro. E, no entanto, aquela situação ali, que era uma situação de desaceleração, ainda lá no período Dilma, se transformou rapidamente em uma situação de crise muito aguda, com o PIB afundando violentamente. E o que o professor Franklin Serrano nos explicou e que eu venho sustentando aqui há bastante tempo? Essa crise foi produzida pela nossa classe dominante, porque ela tinha interesses muito objetivos em produzir esta crise. Primeiro que a crise ela tinha funcionalidade para a nossa alta burguesia. Mesmo que o Brasil parando de crescer, como de fato parou, a gente tivesse uma redução da massa do lucro, né? A margem de lucro aumentou. Por quê? Porque você teve a aprovação de uma reforma trabalhista, de uma reforma da Previdência, uma imposição de um teto de gastos que impossibilitou investimento público, abrindo espaço para o setor privado. Isso gerou desemprego, isso reduziu a massa do lucro. Entretanto, reduziu também o custo unitário do trabalho. Com maior desemprego, maior disciplina da classe trabalhadora. Com crise econômica, os capitais mais frágeis Atitude sofrem correta, mais. camarada. O que eu estou querendo dizer? Com a economia bombando, os capitalistas grandes ganham, mas novos capitalistas podem aparecer e entrar para a concorrência. Em crise, os capitais mais frágeis são devastados pelos capitais mais fortes. Então, até mesmo os capitalistas mais fracos dançam na crise, enquanto que se fortalecem aqueles que já são os mais fortes. Se impede o desenvolvimento, se muda para se deixar tudo da maneira que sempre esteve. Então, o Bolsonaro vai vir depois do Temer. Atitude correta, camarada. O conjunto mais estruturante de mudanças pós-Dilma veio com Temer. Bolsonaro aprofundou isso com o Paulo Guedes, mas Bolsonaro ainda tinha pretensões políticas que o faziam depender de eleições, embora, como a gente vai ver hoje, ele
realmente tentou um golpe de Estado. Aliás, isso também nunca foi segredo, o próprio Bolsonaro sempre disse isso. Agora as coisas apenas estão ficando mais evidentes em termos de volume de provas, né? Apenas corroborando aquilo que a gente sempre soube. Mas o Bolsonaro, embora ele flertasse com o golpe, ele também flertava com a opção das urnas, afinal de contas, e ele venceu através das urnas, e foi assim que ele se tornou presidente. De modo que aquelas transformações mais estruturantes que foram produzidas por Temer se mantiveram com Bolsonaro, porém ele não conseguiu aprofundá-las. Nisso, nós tivemos uma pequena alteração na correlação de forças que, a partir de manobras que envolveu lá o trabalho do Walter Degatti, né, o Arara Hacker, que entregou para Manuela Dávila, que entregou para o The Intercept. Aí nós tivemos a Vaza Jato, que ficou como uma das forças responsáveis pela alteração do fluxo que levou ao juiz Sérgio Moro ser considerado parcial, colocando o Lula de volta no jogo. Mas o ponto importante nisso tudo é que nós não tivemos uma massa de gente na rua, nós não tivemos a classe trabalhadora organizada, nós não tivemos uma onda de protestos, nós não tivemos um movimento classista que colocasse Lula de volta no jogo. O mesmo movimento institucional burguês que tirou o Lula do jogo e pavimentou o governo Bolsonaro foi quem colocou de volta Lula nesse mesmo jogo e reconduziu o PT à presidência da República. Portanto, e aí eu quero que vocês prestem atenção neste ponto, não tivemos uma alteração na correlação de forças que produziu o golpe contra Dilma. Portanto, nós não podemos imaginar que Luiz Inácio Lula da Silva terá a possibilidade de fazer um governo de grandes transformações. Nós estamos diante de um governo altamente limitado, gente. Altamente limitado. Nós temos, inexplicavelmente, referendado agora, nos últimos dias, um militar no GSI. Para quê? A gente já sabe que o GSI foi o QG do golpe, né? Nós já sabemos que todo o aparato institucional de Estado do GSI esteve a serviço de forças golpistas, como um braço militar tutelando a República. O Lula não teve sequer condição de alterar isso. Sequer teve condição de não entregar o GSI para um militar. Isso é altamente sintomático. A partir do momento que a gente não consegue sequer questionar os militares, para não melindrá-los, não vamos criar desconforto com os militares. A partir do momento que se tem essa necessidade de não criar desconforto com os militares, é porque os militares já tutelam a República. A partir do momento que existe um superior tribunal militar, os militares já tutelam a República. Então a nossa República, gente, ela continua na mão daqueles que sempre a dominaram. Um binômio burguesia, Forças Armadas, mais especificamente o Exército. E o Exército, as Forças Armadas, servem a uma burguesia a partir de uma cartilha macartista, a partir de uma cartilha de inspiração estadunidense, portanto anticomunista, uma cartilha que visa manter o Brasil na sua tradicional posição na divisão internacional do trabalho e dos mercados, o Brasil como uma força agroexportadora na mão de uma elite altamente concentrada que vive numa parceria entre rentismo, agronegócio, que sequer impede o desenvolvimento de forças capitalistas locais que possam antagonizar ou, no mínimo, dividir a influência política com essa burguesia sanguessuga que serve aos interesses do grande império daqui. Ou seja, aquela relação
político-econômica estabelecida ainda na época colonial nunca foi superada no Brasil. Ela veio se transformando ao longo do tempo, sem jamais passar por uma ruptura. E o que acontece? E aí é o ponto onde eu quero começar o nosso papo. Jair Bolsonaro não é um representante legítimo destas forças políticas que ensejaram o golpe, que reproduziram reformas estruturantes do governo Temer para cá e que ainda hoje estão incrustadas no governo Lula, seja representadas por militares do GSI, do ministro Múcio, que está lá dizendo até hoje que, meu Deus, os militares não têm nada a ver com golpe, né? Querendo enganar quem, né? E não só aí, a gente tem setores do agronegócio, setores da Faria Lima, a gente tem a Simone Tebet, a gente tem o Fernando Haddad, que estão lá defendendo política de austeridade econômica. Então não adianta o Lula falar mal do Campos Neto, tentando colocá-lo como um bode expiatório. Sendo que o Lula mesmo poderia, a partir dos seus ministros, alterar a meta de inflação, que é aquilo que acaba justificando a elevadíssima taxa de juros praticada pelo Banco Central. Tudo isso. Então me parece muito discurso para disfarçar a realidade. E qual é a realidade? A nossa república segue tutelada pelas mesmas forças políticas, ligadas ao agronegócio, ligadas à Faria Lima, ligadas a Washington, ligadas às cúpulas militares que servem a justamente esses grupos políticos. Vamos lembrar, golpe de 64, galera, foi um golpe civil-militar, onde os militares foram a espada dos udenistas, que vinham fomentando um golpe há mais de 10 anos, quando finalmente conseguiram em 64 com o apoio das Forças Armadas. E aí que tá. Por que eu acredito que sim, Bolsonaro e sua família podem rodar? Bom, primeiro porque Bolsonaro é extremamente incompetente. Administrou como se nada desse nada. Acreditava estar ainda no seu gabinete da Câmara dos Deputados, do baixo clero, fazendo esquema de rachadinhas nas sombras, né, do parlamento. Então ele sequer sabia como operar esquemas sem deixar rastros. Então o que mais tem é prova contra o Bolsonaro. Se começar a levantar a capivara do Bolsonaro, e isso deve acontecer cada vez mais daqui para frente, Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, atitude toda a família correta, roda. camarada. Não sobra nem para aquele com cara de ratazana lá que ainda não entrou pra política, né? Que é o mais novo. Atitude correta, eu acho camarada. que deve sobrar só a Laurinha. Acho que a Laurinha deve sobrar, né? Talvez. Porque eu acho que o resto não sobra nenhum, né? Inclusive a Michelle. Não seria risco dessa turma bailar se o Bolsonaro fosse um representante legítimo da burguesia. Sei lá, fosse um Sarney da vida, né? Bolsonaro é um capitãozinho do baixo clero que vivia conseguindo mandato lá entre as viúvas da ditadura. E agora é possível que ele baile justamente por quê? Porque alguém tem que pagar o pato. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro vai ser preso amanhã. Eu acredito que ele pode ser. Mas eu não estou aqui cravando o Bolsonaro preso amanhã. Ele pode ser. E acredito que os motivos são esses. Ele não é um representante legítimo da burguesia. Ele foi um instrumento. Então agora, para tentar salvar a pele de alguns militares, para salvar a pele da fração enorme da burguesia que apoiou esse projeto, que, dentre outras coisas, foi responsável, ou no mínimo corresponsável por 2 genocídios em massa, né? Um da pandemia e o outro entre os Yanomami, né? E que ainda levou o Brasil a uma situação econômica de aumento brutal da fome. Porque se para aquela alta burguesia fica bom na crise, né? Para o pequeno burguês, para a baixa burguesia e, sobretudo, para a classe trabalhadora, fica muito ruim, muito ruim. Então é por isso que eu acho que o Bolsonaro pode rodar. E vamos ver por quê? Essa semana, então, muita coisa aconteceu.
Prenderam lá o Mauro Cid, o ajudante de ordem do Bolsonaro, que é aquele que parece ter fugido, né, da escolinha do professor Raimundo, né? Fugiu, estava lá ajudando o Bolsonaro. E prenderam mais gente, prenderam o tal do Ailton Barros lá, né, que dizia ser o Bolsonaro 01, né? Esteve em todos os comícios do Bolsonaro, felizmente não se elegeu deputado agora nas últimas eleições. Descobriu-se também um esquema de rachadinha no gabinete do Carlos Bolsonaro. 2 milhões, galera, 2 milhões na mão do chefe de gabinete. Tudo comprovadinho de onde é que saiu, para onde é que foi, como foi dividido. Quer dizer, é só pegar e enquadrar o meliante. Só pegar e enquadrar o meliante. Pois bem, aconteceu aquilo que Bolsonaro mais temia. Aconteceu aquilo que Bolsonaro mais temia. A Polícia Federal bateu em sua porta. Vamos começar com esse videozinho aqui, tá? Que vai contar um pouco dessa história pra gente. Operação da Polícia Federal. Os agentes da Polícia Federal e delegados chegaram aqui bem cedo, logo no início da manhã, e estão lá dentro até agora do condomínio, mais precisamente dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse momento. Eles estão vasculhando o imóvel atrás de provas e evidências de fraudes no cartão de vacinação de Bolsonaro e da filha dele, Laura, que é menor de idade. Ela está sendo vasculhada pelos agentes por causa de um mandado de busca e apreensão autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e também um advogado está acompanhando. Segundo as investigações, essas supostas fraudes teriam sido cometidas para facilitar a entrada da família de Bolsonaro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos exigiam comprovante de vacinação contra a Covid durante a pandemia. A polícia investiga também a suspeita de que essas adulterações, né, essas fraudes nos cartões de vacinação teriam sido feitas em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e teriam a participação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, que foi preso na manhã de hoje, está sendo levado para a Polícia Federal. No momento da chegada da Polícia Federal aqui no condomínio onde mora Bolsonaro, ele estava em casa, assim como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e segundo fontes da Polícia Federal, os dois tiveram os celulares apreendidos. A Polícia Federal não pediu a prisão do ex-presidente nessa operação, mas ele terá de prestar depoimento ainda hoje à Polícia Federal. Então a expectativa nossa é pela saída do ex-presidente Jair Bolsonaro em direção à Polícia Federal, depois dessa busca aqui na casa dele, para prestar declarações nessa investigação. Então, esse aí é o vídeo que circulou logo pela manhã, no momento, tá? No momento em que a PF ainda estava lá na casa do Jairzinho. A PF ainda estava lá. Se você tá perdidão no rolê, a parada é mais ou menos assim, tá? O Bolsonaro, ele tá sendo acusado de fraudar a carteirinha de vacinação dele, tá? E da filha, da Laurinha, que, segundo o que está circulando, eles não foram vacinados, porém, nos documentos oficiais de vacinação deles, constaria que eles foram vacinados, tá? E aí, então, a desculpa seria que ele acabou fraudando o seu próprio cartão de vacina para poder entrar nos Estados Unidos. Vamos lembrar que o Bolsonaro viajou para os Estados Unidos antes do Lula assumir, até mesmo para não ter que passar a faixa para o Lula. Depois até circulou que o Bolsonaro não precisaria disso, porque ele viajou com um passaporte diplomático. E aí, neste caso, ele não teria sido averiguado. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas o que me parece é que Bolsonaro não sabia, então ele se precaveu. Não só ele, como o próprio Mauro Cid e toda a sua turma, que foram todos lá para os Estados Unidos com o rabinho entre as pernas ainda antes da posse do Lula. Então o que está constando é o seguinte, que o Bolsonaro teria tido seu cartão de vacinação adulterado. Então, eles entraram no sistema, no Ministério da Saúde, adulteraram os dados do Bolsonaro. Então, ele imprimiu este cartão de vacinação
E depois a ideia era tirar estes dados do sistema. Lembra? Ele colocou, inclusive, um sigilo de 100 anos. 100 anos no seu cartão de vacinação. Né? Algo, no mínimo, muito curioso. Pois bem, a questão é que isso tudo deixou rastros. E, segundo o que vem sendo na imprensa, o responsável por agilizar isso para o Bolsonaro pode ter sido o seu ajudante de ordem, o tal Mauro Cid. E é engraçado, né, gente, porque é coronel pra cá, tenente pra lá, capitão pra não sei aonde, major, etc. É só isso que a gente vê. Só isso que a gente vê em todos os escândalos envolvendo o governo de Jair Bolsonaro. Então, o que tem que ficar bastante claro para todos nós é: este governo era um governo militar, o Bolsonaro era apenas o para-raio, era o bufão, era o bobo da corte, aquele que serviu de atalho para que os militares voltassem como protagonistas da cena política. Então nós jamais podemos dissociar toda essa sujeira da alta cúpula militar, tá bom? Da alta cúpula militar. Então, o tal Mauro Cid que rodou hoje, tá? Que é esse personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Lembram lá dele do olha a faca! Olha a faca! Lembram dele? Aquele coisinha assim? Olha a faca! Hã? Como é que é o nome aí? Hã? Coloquem aí no chat aí. Como é que é o nome do personagem? Hã? Patrick. Obrigado. Obrigado, camarada. Patrick. Então, pois é, o Patrick, né? O Mauro Cid é a personificação do Patrick. Lembram dele? Eu acho que tá ali a referência que o Mauro Cid buscou. Pois bem, o Mauro Cid, então, teria sido o cara responsável por fazer o intermédio para conseguir adulterar os cartões de vacinação. Primeiro porque ele precisava, ele queria fugir para os Estados Unidos também, né? Ele, a sua família, e eles, como bons negacionistas que são, né? Não tomaram a vacina e precisavam dos cartões de vacinação para entrar nos Estados Unidos. E se o Bolsonaro tinha a prerrogativa de, talvez, quem sabe, conseguir entrar com o passaporte diplomático e aí ter alguma flexibilização na fiscalização, com certeza o seu ajudante de ordem não teria as mesmas benesses. Então, por isso, a preocupação do Mauro Cid. O Mauro Cid, gente, que foi preso hoje, tá? Teria entrado em contato com o Ailton Barros, tá? Esse Ailton Barros teria entrado em contato com Marcelo Siciliano, lembram lá, no Rio de Janeiro, ex-vereador, ligado com a milícia, e depois quando falam das ligações do bolsonarismo com as milícias, a família Bolsonaro adora dizer que é fake news, mas assim, em todos os lugares a gente encontra, né, rastros destas ligações. Pois bem, então, esse Ailton teria entrado em contato com o Marcelo Siciliano, que por sua vez teria entrado em contato com João Carlos Brecha. João Carlos Brecha, lá do município do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, tá? Na época ele era secretário de saúde, hoje ele é secretário de governo. E esse João Carlos Brecha seria o responsável por um esquema que envolveria, tá, cerca de 60 adulterações. Seria ele o responsável pelas adulterações dos cartões de vacina do Bolsonaro, do Mauro Cid. Isso tudo vai ser averiguado. O fato é que esse João Carlos Brecha tá preso, o Mauro Cid tá preso, o Ailton Santos, aliás, desculpa, o Ailton Barros esse tá preso, tá? Todos esses rodaram. E talvez seja por isso, né, que o Bolsonaro tá muito nervoso. Olha aqui o nervosismo do Jair Bolsonaro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui ficou maravilhoso. Olha aí, ó. Isso aqui é música, tá, gente? Vamos ver agora aí. Contemplem o Bolsonaro, tá? Acharam ali o cartão de vacina da minha esposa, a Michele. Oh. Tá, mas só um pouquinho.
Vai ficar de mimimi agora? Vai ficar aí chorando? Vai ficar chorando até quando? Sabe? Tá faltando macheza aí, hein? Sabe? Coisa de mariquinhas, hein? Parece uma mariquinhas aí chorando, vai ficar chorando? Pô, Bolsonaro, aí não. Hã? É isso mesmo? Ei, olha só. Tiraram a fotografia do cartão de vacina. Oh, meu Deus. Tiraram fotografia do cartão de vacina da Michelle, né? Tiraram. Isso aí é uma entrevista do Bolsonaro pro Emílio Surita lá, da Jovem Pan. E aí é engraçado, né? Cara, quando tinha 700 mil pessoas morrendo de Covid, aí o cara tava lá debochando, imitando pessoas sem oxigênio, sem ar, morrendo. Não derramou uma lágrima. Agora, porque tiraram uma foto do cartão de vacinação da dona Michelle, ele chorar ali, com o rabinho entre as pernas, chorando. O cara é muito frouxo, né, galera? É frouxo, né? Frouxo mesmo. É frouxo. Agora a gente sabe, né, a quem os filhos puxaram, né? A quem que os filhos puxaram. Por isso que aí vai pro debate na televisão, se caga nas calças e finge desmaio. Porque são frouxos mesmo, frouxo, sabe, frouxo. Homem sem coragem, assim, fraco de espírito, é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o famoso borra-botas, né, o famoso cagalhão, frouxo, né. O Bolsonaro é um frouxo, né. E agora tá aí todo borrado, todinho borrado. Porque ele sabe que tá correndo o risco de rodar. Tá aí sim, correndo o risco de bailar, de perder o emprego, né? De parar em cana, de acabar com a mamata, acabar com a mordomia, acabar com o imóvel, acabar com a festa do Rashid, acabar com aquilo que é a vida dele, né, galera? Vamos lembrar que esse cara se encostou na política, ainda jovem, nunca trabalhou na vida, nunca deu um dia de serviço na vida. Sempre ali sobrevivendo de pequenos esquemas. E aí caiu no colo dele uma presidência da República. Imagina a farra. Imaginem a farra. A farra que foi. A farra deslavada que foi nesses 4 anos. Tá? A quantidade de coisa que essa galera deve ter roubado. Tá? Assim, um bagulho maluco. E olha só, a coisa vai piorando, tá, galera? A coisa vai piorando. Vamos ver esse outro videozinho aqui, que também é interessante, tá? Na apreensão hoje, né, na busca e apreensão na casa do Mauro Cid que foi preso, né, pelo que eu consegui apurar, ele tentou a todo custo, num primeiro momento, esconder aquela grana, os 35 mil dólares e os 16 mil reais. Ele chegou a abrir o cofre de casa, ele tinha 3 pistolas, todas com documentação, entregou as pistolas para os investigadores, fechou o cofre rapidinho e estava saindo de fininho, quando alguém falou, opa, volta aqui, dá para o senhor abrir o cofre de novo, que a gente quer ver de fato se não tem mais nada dentro do cofre. Aí quando abriram o cofre, lá no fundo, estava essa grana que, pelo menos por hora, o Mauro Cid não apresentou nenhuma comprovação de origem. No depoimento foram feitas todas as perguntas necessárias para ele em relação, enfim, a essa confusão toda, essa trama toda, esse festival de adulterações e fraudes. E ele estava muito nervoso, pelo que me disse um dos principais investigadores, atordoado. Ele não esperava, Tralha. Não esperava e se reservou o direito de ficar em silêncio e, enfim, ouviu todas as perguntas e não disse nada. 35 mil doleta, 16 mil reais no cofre de casa. 35 mil dólares? Que? 180 mil reais? É isso? Porra, o cara tava ali com 200 contos no cofre de casa. Quem é que deixa uma grana dessa no cofre de casa? Quem é que deixa uma grana dessa? Só tem uma razão para você ter uma grana dessas no cofre de casa. Esse dinheiro não ser limpo. Esse dinheiro não poder ir parar numa conta. Porque quando você bota o dinheiro na conta, você tem que justificar de onde esse dinheiro veio. Fica mais fácil de rastrear, você deixa rastros.
Por isso que esse dinheiro tem que ser em espécie, por isso que esse dinheiro tem que estar em cofre. O Bolsonaro tem muitos motivos para ficar com medo. Além de toda essa galera que rodou, também, no mesmo mandado, se pediu para recolher telefones e eventuais armas de toda essa turma. E aí tem alguma coisa curiosa. Bolsonaro entregou o celular. Eu fico me questionando, será que o celular que o Bolsonaro entregou é de fato o celular que ele usa no dia a dia? Ou o celular deste período do Bolsonaro na presidência, que certamente deve ter muita coisa? Eu duvido. E veja, é razoável que eu duvide, porque a Polícia Federal sequer encontrou o passaporte do Bolsonaro, sequer encontrou armas com o Bolsonaro. Eu não me surpreenderia com uma determinada eventual vista grossa da PF, que a gente sabe que tem bastante influência bolsonarista, infelizmente. Infelizmente. Agora, no celular do tal do Mauro Cid, parece que surgiram algumas coisas, no mínimo, interessantes. No mínimo, interessantes. Como, por exemplo, né, uma conversa do Mauro Cid com o Ailton Barros, onde eles, inclusive, falam sobre o assassinato da Marielle. O Ailton Barros disse que sabia exatamente quem seria o mandante do assassinato. E que, segundo palavras dele, nos áudios encontrados, os celulares apreendidos nessa operação, seria um deputado do Rio de Janeiro, e não aquele que está servindo até então como como é que eu vou dizer, bode expiatório para tudo isso. Então, assim, Bolsonaro tem muitos motivos para ficar preocupado, tá? Tem muitos motivos para ficar preocupado. O Ailton Barros depois disse, não era bem assim, eu só falei isso para tentar dar uma carteirada, para dizer que sabia mais, etc. Claro que eles vão alegar esse tipo de coisa. Da mesma maneira que agora os bolsonaristas estão dizendo, tá, mas o que tem? Foi só um cartão de vacinação que foi adulterado. Ora, quem é que nunca adulterou um documento para entrar numa balada, para conseguir uma meia entrada? Aí tem algumas coisinhas que eu quero aqui dizer para vocês, tá, gente? Primeiro, falsificação de documento é um crime grave, tá? Não é um crime menor. Segundo, havia uma indústria, tá, que vendia esse tipo de documentos. Inclusive, o próprio Átila Yamarino estava denunciando isso à época. Gente vendendo esse serviço. Vocês lembram, gente, quando começou a haver a flexibilização do fechamento? Em muitos lugares, passou a ser exigido a carteirinha de vacinação. Uma medida sanitária. Porra, morreu 700 mil pessoas no Brasil, galera. É gente para um caralho. Então, pensem. A gente fazendo um esforço para tentar conter o vírus. Aí vem um FDP qualquer com uma carteirinha falsa porque não se vacinou, entrando no lugar, e aí a gente tá lá no lugar achando que está relativamente seguro, porque afinal de contas há uma fiscalização a respeito da vacinação, e aí tem a bonito lá, negacionista, que foi na pilha do Bolsonaro e do Olavo de Carvalho, que felizmente não vem opinando mais, aí compra uma carteirinha de vacinação e vai para os lugares, ou seja, continua espalhando a doença, continua ajudando a pandemia a matar mais gente. E aí você pensa, o presidente da República, o então presidente da República, está envolvido neste mesmo esquema. Aí é lógico, MP, TCU, tudo já estão agora aprontando processos de improbidade administrativa para cima do Bolsonaro. Aliás, galera, vocês sabem, o Bolsonaro já é alvo de 28 processos. 28 processos. Ele, inclusive, nessa semana, abriu mão, tá,
de ser defendido pela Advocacia Geral da União, que ele ainda teria direito. Para formar uma bancada de advogados, um timão de advogados para tentar sair dessa. Porque ele sabe que ele pode rodar. Ele sabe que seus filhos podem rodar. Eles podem ser descartados. E ainda servir de bode expiatório para todos os crimes dos militares, para todo o apoio da burguesia. E aí vai ficar muito confortável. Aliás, os militares já estão, inclusive, tentando montar essa narrativa. Não, o problema é do Bolsonaro. Até porque eles continuam no governo. A República continua sendo tutelada pelos militares a serviço dos burgueses. A serviço dos burgueses. Em acordo com a burguesia do estrangeiro, que tutela a nossa. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer. E dentro dessas investigações nos celulares apreendidos, também nós vamos ter uma outra revelação, tá? Uma outra revelação que não é surpreendente, tá, gente? Lógico, não é surpreendente. Mas agora nós temos uma materialidade que justifique algo que a gente vem dizendo há muito tempo, que é a tentativa escancarada de golpe do Bolsonaro depois que ele viu que perdeu as eleições. Ele tentou antes, tentou durante e tentou depois. E não conseguiu porque é um fraco, porque é um borra-botas, porque não sabe articular, porque é um incompetente em todos os sentidos. Aliás, eu sempre, quando penso no Bolsonaro, eu fico pensando, meu Deus do céu, como que uma criatura que não tem virtude alguma, procure uma virtude no Bolsonaro e fale miseravelmente. Como que uma criatura sem virtude alguma conseguiu tornar-se presidente da República do Brasil? Isso aí só mostra o quão miserável é a democracia burguesa. Porque somente na democracia burguesa uma criatura absolutamente sem virtude nenhuma é capaz de atingir um posto tão alto. Em nenhum outro regime político seria possível uma criatura tão inapta para tudo, como que uma criatura absolutamente sem virtude. Só na democracia burguesa isso é possível. E aí é lógico, no meio de tanta incompetência, ele também tentou um golpe. E esse coronel Mauro Cid aí, tá? Era o cara que ajeitava as coisas pro Bolsonaro. Tem um outro detalhe, que não é menos detalhe. Na transcrição, tá? Daquilo que o Ailton Barros falou, tá? Lá na sua artimanha, na sua tramóia de golpe, tem algo, eu já vou botar o vídeo aqui, mas tem algo que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte, ele vai dizer o seguinte, vocês vão ouvir. Em determinado momento da conversa ele diz: tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia. Enquanto eles tramavam lá para tentar viabilizar um golpe. Vocês sabem, esse cargo, tá, de comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia é aquele cargo que seria entregue ao tal Mauro Cid e que o Lula vetou. Então, havia sim conexões, inclusive buscando encontrar aparato militar, efetivo militar, para desferir o golpe. Não é brincadeira. Não foi um devaneio. E nós temos que ter uma outra coisa em mente. Nada disso poderia estar acontecendo sem a conivência do alto comando, que agora vai querer empurrar isso pro STM, vai querer empurrar isso pro Bolsonaro, vai querer tirar o seu corpinho fora, vai botar palavrinha na boca do ministro Múcio, dizendo: olha, os militares não têm nada a ver com isso, viu? Os militares são bonzinhos, eles estão aqui apenas para defender a democracia, bilu teteia, a blu blu das ideias. É isso que vai acontecer, tá bom? É isso que vai acontecer. Vamos dar uma olhada aqui
Esse breaking news aqui, breaking Atitude news. correta, camarada. Atitude correta, camarada, tá? Do nosso Mauro Cid falando em golpe. Vamos ouvir. Agora às 3 Atitude horas e correta, 10 minutos deste dia 4 de maio de 2023, a primeira prova cabal de que a discussão de um golpe de Estado, sim, um golpe de Estado após a derrota de Jair Bolsonaro, ocorreu na antessala do ex-presidente da República. 3 horas e 10 minutos, a CNN Brasil, eu acabo de ter acesso a mensagens. São um conjunto de 3 áudios enviados pelo aliado de Cid, do Major Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, o homem que ele aciona para poder obter os certificados falsos de vacina. Este é um ex-major do Exército e um advogado. Ele encaminha as mensagens a Cid e eu vou trazer para vocês, em primeira mão, a transcrição desses áudios. Eu volto a dizer, houve discussão de golpe de Estado na antessala do ex-presidente da República. Seu ajudante de ordens trocava com uma pessoa próxima a ele, tão próxima a ponto de ser, segundo a PF, parceiro de uma associação criminosa que fraudava dados públicos, um golpe de Estado no Brasil. Eu começo pelo terceiro conjunto de mensagens. Gente, de novo, são 3 áudios, tá? Que já estão em posse da Polícia Federal. Vem o seguinte: conceito da operação, diz esse ex-major, o Ailton, preso junto com o Cid. Então, hoje já é 00:59 de quinta-feira, dia 15 de dezembro. Ele falando. É o seguinte, então entre hoje e amanhã, sexta-feira, tem que continuar pressionando o Freire Gomes para que ele faça o que ele tem que fazer. Freire Gomes era o comandante do Exército. Até amanhã à tarde, ele aderindo bem, ele faça um pronunciamento. Então, deixa eu voltar aqui só um instante, que eu acabei de perder aqui, ó. Vou voltar, perdão. Conceito da operação. Então, hoje já é 00:59 de quinta-feira, dia 15 de dezembro. É o seguinte, então, entre hoje e amanhã, sexta-feira, continuar pressionando o Freire Gomes para que ele faça o que ele tem que fazer. Freire Gomes, comandante do Exército. Segue esse parceiro de crime, segundo a PF, de Cid no áudio. Até amanhã à tarde, ele aderindo, bem, ele faça um pronunciamento. Então, se posicionando dessa maneira, para a defesa do povo brasileiro. E se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar a moral da tropa. Que você viu, né? Eu não preciso falar. Está abalada em todo o Brasil. No agronegócio, nos caminhoneiros, no meio empresarial, no cidadão comum. Estamos todos quase jogando a toalha, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Até sexta-feira, até amanhã... aqui, só um instantinho, perdão, aqui deixa eu ir, ó. Então, o que nós temos que fazer? Até sexta-feira, até amanhã, fazer um pronunciamento. Ou o Freire Gomes ou o Bolsonaro. De preferência, o Freire Gomes. Aí vai ser tudo dentro das 4 linhas. Ele está dizendo que se o Freire Gomes aderisse à ideia, né, de que não houve derrota ou qualquer outro tipo de coisa, este golpe seria dentro das 4 linhas. Nós já estamos no limite da ZL. Não vamos ter mais como lançar. Esse limite da ZL é interessante, tá? Isso é uma sigla que é uma sigla utilizada pelos batalhões de paraquedistas, tá? Que é de onde saiu o Bolsonaro, de onde saiu essa turma da AMAN, e onde há também uma divisão em Goiás para a qual, onde deveria ter sido encaminhado o Mauro Cid, que era para onde eles queriam encaminhar, vamos dizer assim, a capitania do golpe. Tem
que dar passagem perdida. Isso, zona de lançamento, a galera tá colocando eles. Como é que vai ficar o Brasil, entendeu? Como é que vai ficar a moral dos militares do glorioso Exército de Caxias? Então, a primeira coisa é essa, é esse pronunciamento ou do Freire Gomes ou do Bolsonaro até amanhã à tarde. E também, até amanhã à tarde, todos os atos, todos os decretos da ordem de operações já têm de estar prontos. Como é que tem que ser? Pô, não é difícil. O outro lado tem a caneta, nós temos a caneta e temos a força. Braço forte, mão amiga. Qual é o problema, entendeu? Quem é que está jogando fora das 4 linhas? Somos nós? Não somos nós. Então nós vamos ficar dentro das 4 linhas até o ponto, ou até a tal ponto ou linha, mas agora nós estamos o quê? Fadados a nem mais lançar. Vamos dar de passagem perdida? Ele continua. Então, se for preciso, vai ser fora das 4 linhas. E aí, nessa ordem de operações, nos decretos e assim, nas portarias que tiverem que ser assinadas, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender o Alexandre... Viu o que eu falei? Tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia. Tá? Que era o cargo que era para ser entregado ao tal Mauro Cid. André de Moraes, no domingo, na casa dele. Como ele faz com todo mundo, o que não é verdade. E aí, na segunda-feira, ser lida a portaria ou as portarias, o decreto ou os decretos de garantia de lei e da ordem e botar as Forças Armadas, cujo comandante supremo é o presidente da República, para agir, senão nunca mais nós vamos limpar o nome do Exército. É isso aí. Gente, é grave o que a gente está trazendo aqui agora para vocês. Pela primeira vez se tem uma prova de que havia discussão na ajudância de ordens da presidência da República. Isso é antessala, gente, antessala do presidente. De um golpe de Estado com prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal e pressão sobre o então comandante do Exército. Isso aí, gente, é o Mauro Cid fazendo às vezes de ventríloco do Bolsonaro para cima do comandante do Exército para botar pressão pelo golpe. O que falta mais para configurar? Quer dizer, agora tá na mão da democracia. Tá na mão da democracia, porque tá tudo aí. Tudo aí. E dessa vez não são ilações, não são delações premiadas, montadas depois de 3 ou 4 versões, né, com executivos reunidos num hotel para combinar a versão um com o outro para não deixar furo. Não, agora é outro papo, tá? É outro papo. Tá? Não tem juiz batendo bola com promotor, nada disso. A materialidade agora é robusta, né? Bolsonaro tem muito motivo. Porque imagina se essa galera toda aqui tá presa. Resolver dar com a língua nos dentes. Claro, tem milícia por trás, essa galera tem medo de morrer, né? Adriano da Nóbrega mandando lembranças. Tem tudo isso também. Mas com certeza a água tá batendo na bunda e essa galera tá com medinho. Se este aliado de Cid, preso por vender, por atuar para fraudar a documentação que tem fé pública, se este homem tinha a confiança de Cid para ajudar a produzir material que hoje é irrefutavelmente prova de que ao menos ele, Cid, cometeu o crime, tinha a liberdade de escrever isso ao ajudante de ordens da presidência da República, realmente a gente tem um problema muito grave. Muito grave. Eu vou dar um desconto pra tiazona ali, porque isso deve ter sido meio também assim, em cima da hora, chegaram, tinha essa musiquinha de tensão e tal, ela tava ali com o celular na mão, quer dizer, não botaram nem no prompt pra ela, né? Então deve ter sido uma coisa feita assim num ritmo de plantão. O importante é que eles deram um recado. Como é que isso chegou na mão deles? Bom, isso é outro papo, né? Mas a coisa, galera, vai ficando cada vez mais enredada, cada vez mais grave. Eu vou botar um outro vídeo para vocês entenderem em que pé que tá essa discussão, tá? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Tá aqui. Olha só esse outro vídeo que eu vou colocar para vocês aqui. Eu perguntei para o tenente brigadeiro do ar, o presidente do STM, Joseli Camelo, sobre essa coisa que eu tenho falado aqui. Mas
tanta gente das Forças Armadas envolvida, se comportando de maneira diferente do que tem que se comportar. Ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das 3 forças aceitou integralmente, foco na palavra integralmente que eu dou aqui, né? Sublinho a palavra integralmente, quer dizer, foi discutido no alto comando das 3 forças, mas não teve apoio integral. Gente, isso aí que a Miriam Leitão tá falando, vocês vão me desculpar, tá? Isso aí pra mim tem cara de notinha plantada. Do tipo assim, vamos tentar aliviar o alto comando e dizer, não, era o STM, era um aqui, outro lá, outro acolá, mas não era integralidade. Porra, o Bolsonaro tá falando em golpe desde antes de assumir, gente. Desde antes de assumir. Aí os caras, se não queriam se sujar em toda essa ladainha de golpe do Bolsonaro, eles não aceitariam ser os carregadores de piano do governo, porque foi um governo militar, galera. Todos os escândalos, para tudo que se olha em todos os locais do governo, tinha militar. E aí eu dizer que os militares não sabiam, não participaram, eles não foram às vias de fato porque faltou apoio dos Estados Unidos. Mourão já disse isso para nós com todas as letras. Foi isso que faltou. E como bons borra-botas que são, não quiseram tancar. Não quiseram tancar. Foi isso. Foi isso. Faltou culhões porque eles não tinham papai, tio Sam, dizendo, tá, meu filho, pode ir lá que papai garante. Tá? Vão lá, façam a merdinha de vocês, que depois papaizinho passa aqui limpando a caquinha. Como não rolou isso, eles pensaram bem, vamos ficar mamando nas nossas regalias, botando a pionada pra pintar meio fio, vamos continuar tutelando essa republiqueta aqui, que a gente chama de nossa, mas vamos arregar. Vamos arregar, porque é isso que a gente faz. Né? O glorioso exército de Caxias é um famoso arregão. Famoso arregão. Aliás, a fama do senhor Caxias se deu sentando a espadada no lombo dos brasileiros. No lombo dos brasileiros. Quer dizer, o nosso exército tem o orgulho de ter sido forjado não contra inimigos externos, mas sim fazendo o papel sujo contra a classe trabalhadora organizada. Que é isso, nosso exército é esse, tá? Que de glorioso, vocês vão me desculpar, não tem nada. Qual a glória de uma instituição que no Brasil serve apenas para fomentar golpe? Para ser o ápice do atraso. Porque é isso, é o ápice do atraso das nossas Forças Armadas, tá bom? E aí, galera, eu vou colocar aqui mais um vídeo para encerrar, os vídeos pelo menos, tá? Que é um vídeo antigo, da época que o Xandão, tá? Que o Xandão quebrou lá os sigilos de telefone do puxa-saco mais imediato do Bolsonaro, o tal Mauro Cid. Vocês lembram desta cena dantesca aqui, deste piti? Já desafiei o Alexandre de Moraes que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Putin não, né? Aquele assunto lá com a milícia é assim, aquele assunto da rachadinha. Pô, Cid, e o cartão de vacina que tu ficou de conseguir pra mim, hein? Cadê? Engraçado. E esse cara consegue pegar isso tudo pra ele. Lembram disso, gente? Lembram disso? Eu tinha que colocar isso na tela porque, enfim, entendeu? O Bolsonaro já tava sentindo que sua batata tava assando. Sua batata tava assando naquele momento. E agora, nós vamos ver se a burguesia vai salvar o Bolsonaro, se vai fazer o Bolsonaro de boi de piranha. Agora nós vamos ver. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos, hein? Agora sim, eu quero mais aqui puxa uma cana mesmo. Eu acho que pra fascista não tem esse papo aí
de abolicionismo penal. Tá? Isso aí eu acho que serve só para humanos, não para fascistas. Acho que para fascista a gente pode enjaular numa boa. Tá? Eu mesmo gostaria que o Bolsonaro enxergasse o mundo de ponta cabeça. Se é que vocês me entendem. É assim que eu gostaria que ele terminasse, né? Vendo o mundo ao contrário, hein? Seria um fim bacana para ele e para a família dele, né? E é isso aí mesmo, falo com tranquilidade. Acho que vocês vão concordar comigo, né? Vão concordar.